trabalho vendendo peça de moto, mas eu odeio moto. Eu não acho legal isso. O que eu tô fazendo nesse lugar? Eu quero ajudar outras pessoas a chegarem aonde a gente já chegou. E eu falei, caramba, então nós estamos no caminho errado. Então a gente precisa mudar esse negócio. Uma coisa, ame o que você faz. É. Não é fácil o que você ama. Porque fazer o que a gente ama é muito difícil de casar tudo isso. Então, é isso que eu tenho pra fazer? Eu vou fazer com amor. Eu vou fazer o melhor que eu posso, enquanto eu estou nesse momento. Eu tenho outras aspirações, tenho, as minhas condições são essas hoje, então eu vou fazer o máximo dentro daquilo que eu posso. E os desafios, eles são diários, eles são frequentes, não tem uma fórmula mágica, mas existe o quê? Tá tudo ligado no propósito, tá tudo ligado nessa energia que move. Existe o borogodó, que é o propósito, existe procedimento, tá? Aonde que eu quero chegar, como eu quero chegar. O autoconhecimento, ele liberta a gente e ele dá a oportunidade da gente pegar coisas novas e olhar e falar assim, caramba, olha como isso aqui me ajudou a ir mais rápido aonde eu tinha dificuldade. Bem-vindos ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, eu sou host desse podcast e, além de mim, nós temos aqui ele, que é muito simpático. Ele me encanta sempre, gente. Muito obrigado, Mar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje o dia está incrível. É um podcast, um dos mais esperados por todos e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Marcela, então, para a gente começar aqui, qual que é o tema de hoje? Boa, o tema de hoje é bem específico, gente. Da advocacia individual à estrutura empresarial. Estratégias para uma boa gestão. Muito bom, hein? Já vamos começar com a conexão do dia, então. Então vai. Transformar seu escritório de advocacia em um negócio próspero começa quando você entende que o sucesso não vem apenas de ser um bom advogado, mas de ser um excelente gestor. É isso, Dri? Muito bom. Isso é uma coisa bem interessante, porque quando você se especializa, você tem uma profissão, você não aprende a ser empresário. Muito mais cuidar de outras pessoas. E é isso que nós vamos falar hoje. Como que você se transforma de um advogado para um empresário de sucesso ou uma empresária de sucesso? Então, já vou apresentar a nossa convidada de hoje. E ela é uma entusiasta. Ela é advogada. Ela é empresária e, de verdade, inspira muitas pessoas, além de encantar também o Guilherme, que é seu esposo, os seus filhos. Conosco, Flávia Rossi. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Honrada pelo convite. Nós nos conhecemos há muitos anos em diferentes personas, né? Primeiro como mãe de criança, né? Vou contar depois umas histórias, tá? O Adriano não cortou a unha da Marie e a Marie unhou a cara da Marina, o olho da Marina. Eu vou mandar a conta do antibiótico, tá? De 13 anos atrás. E é uma história as meninas conhecem há muitos anos, os nossos filhos são amigos, tivemos muitas histórias, boas e ruins, né? Faz parte, né? E é isso que é bom no relacionamento. Isso que é bom no relacionamento. E a gente gosta dessa coisa de verdade. Então, eu estou feliz, genuinamente, pelo convite, por vocês confiarem esse microfone a mim, gente, é um perigo. E eu estou à disposição. É um tema que eu amo falar, porque eu vivo isso. Então, eu estou à disposição para atender aquilo que vocês esperam sobre as perguntas, as conexões que nós vamos mostrar. E, realmente, é toda uma história, é uma transição daquilo que eu inspirei, que eu sonhei, e poder contar um pouquinho para vocês e, quem sabe, inspirar e encantar mais pessoas. Muito bom, muito bom. Muito bom, então já vamos começar. Já que ela falou de história, né, Dri? Já vamos começar com a sua história. Conta pra gente, Flá, como que você começou na sua profissão? Quando que surgiu a necessidade de realmente crescer e que você entendeu que você precisava não só advogar, mas também fazer gestão, crescer o seu escritório e ter mais pessoas com você?
Muito bem, estão preparados? Eu estou super preparado, porque o ano passado fizemos 20 anos de Flávia Rossi Advocacia. Uau. Então, eu estou numa época muito inspirada, relembrando muitas histórias. Isso é muito bacana. E no início, é clichê o que eu vou dizer, mas a gente não aprende. Não sei como é que estão as faculdades hoje. Por favor, me contratem. Para ensinar como funciona um escritório de advocacia. Então, a gente, pelo menos na minha época, a gente não tinha essa matéria, aprender a gerir, né, questões todas empresariais, porque a advocacia sempre teve uma característica, pelo Código de Ética, para a gente ficar mais distante da prática mercantilista. Uhum. E isso, até hoje, é um grande desafio. O mundo mudou e nós precisamos, né, nos atualizar. Vai ter que cortar uma parte, tá? Não tem problema. Aqui a gente... Não vai ter jeito. Aqui a gente comanda tudo aqui. E aí, né, simples. Então, não tivemos essa base, eu não tive essa base na faculdade, mas eu sempre soube que queria advogar. Saindo da faculdade, sempre soube que eu precisava ter experiências para abrir o meu próprio escritório. Era um sonho. Eu passava por Ribeirão, foi lá que eu me formei, foi lá que eu vivi por 11 anos, e eu olhava alguns escritórios lindos, com aquelas janelas. Gigantes. Quem me conhece sabe que eu falava, gente, eu sou encantado por essas janelas, um dia eu vou ter um escritório com essas janelas. E proporcionalmente ele está lá. Então, e a partir disso eu fui contratada em um outro escritório, eu aprendi a ser advogada associada, para depois, junto com uma colega de trabalho, montar uma sociedade. E dentro dessa sociedade, que durou 9 meses, escolher um caminho solo. Então, começou por aí. Eu precisei desse empurrão, vamos dizer assim, vamos, e entender que ali tudo se começava com valores. Uhum. E então, nós vamos falar de empresa, vamos falar de advocacia. E aí, sim, foi a tomada, foi a virada de chave para vou seguir só. E assim eu fui. Mas me comportando um grão de arroz, se comportando como uma multinacional. Boa. Então, era um escritório pequeno. Eu lembro que tem um escritório muito famoso em Ribeirão Preto, que eu não vou fazer propaganda agora. Não vai porque ele não patrocina a gente. Acho que não. Se ele quiser, depois a gente conversa. E um escritório muito respeitado. Ele comemorou um aniversário de, acho que, 60 mil clientes. Um escritório bem antigo. Legal. Acho que era isso, 6 mil clientes. E eu tinha 60. Era isso. E eu fiz essa comparação. Eu fui até a nossa festa. E então, comecei pequena, mas era assim... Com licença, hein, gente? Flávia Rossi Advocacia, bom dia. Um momentinho. Alô? Sim, pois não? Claro. Um momento na minha agenda. Me comportando como uma empresa grande, com procedimentos Perfeito. Já pré-ajustados. Era eu mesma e Irene. Boa. E então, alguns procedimentos internos já foram adotados quando isso aqui for grande. Tá? Eu tinha 2 clientes, eu marcava os 2 perto um do outro, porque existem gatilhos mentais com relação a... Alguém vai em restaurante vazio? Ninguém vai. Né? Não, você quer ir num Você cheio na desconfia, lista né? de espera. Então, para eles se encontrarem, hoje, lógico, já é diferente o perfil dos clientes, escritórios, a gente, né, nem tem, a agenda permite que eles, às vezes, nem se encontrem. Então, ele começou pequeno, com uma mentalidade grande. Legal. Então, até eu vi estão atribuindo muitas frases ao Papa, né? E não sei se é dele ou não. Hoje cedo eu vi, desculpa se está errado, mas transforme seus medos em sonhos. E, de alguma forma, ele disse dessa maneira. E foi isso. Fui enfrentando, mas com muita vontade. Então, devagarzinho. E meu pai tinha me deixado uma lição, que era, filha, antes de 10 anos, você não vai ser ninguém na advocacia. Porque é uma carreira... longa para você se projetar financeiramente. E quando eu digo que eu comecei a entender que formar uma empresa depender de valores, quando eu entendi que o meu primeiro valor não era lucro, aí eu entendi como ia funcionar a minha empresa. Tá? Uma empresa existe, sim, para ter lucros. Tá? Porém, você advoga, você começa advogando para depois transformar isso num negócio. Então, do sonho,
eu acabei trabalhando em 3 cidades diferentes. Não tinha filhos na época, então isso me permitia estar na estrada. Uma época muito de física. Gente, meu escritório faz área previdenciária, só para avisar, né? E eu ia para a fila do INSS às 3 horas da manhã, para as 9 abrir o escritório, porque eu não tinha secretária. E isso aconteceu em Limeira, aconteceu em Ribeirão, aconteceu em Monte Alto. Mas tudo através de conexões. Então, como vocês bem disseram, não é só ter a técnica. Eu era uma aprendiz na área previdenciária, estava começando, né? Então, estudando, aprendendo. No entanto, o que foi primordial foram as conexões com as pessoas. Boa. Sim. E através dessas conexões, que antes não se falava isso há 23 anos atrás, não se falava em marketing jurídico, nada disso. Era o boca a boca. Sim. Né? E ele funciona até hoje. Né? A gente vive de resultados. A área previdenciária é uma área em que você geralmente recebe honorários no êxito. Então, quando acaba a ação, quando há um ganho, e são processos longos. Então, através dessas 3 cidades, eu tentei encurtar esses 10 anos para que eu pudesse ter uma carteira de clientes um pouco maior. E isso aconteceu realmente pelas conexões, conversando com pessoas aleatoriamente, sem intenção no mau sentido da palavra, de manipulação, mas intencionalmente. Sim. Quero conhecê-lo e quero que ele me conheça. Sim. Então, claro. De propósito. De propósito, exatamente. Aqui já vai um spoiler para o artigo que eu escrevi, gente, sabe como chama? Excelência, vírgula, foi de propósito. Onde eu conto um pouco da minha história. Pessoal, então, se você já está gostando, igual a gente está aqui, encantado com essa história, então já aproveita, curta, compartilha e comenta aqui. Estou gostando, quero mais da Flávia Rossi, estou gostando. O que mais que eles podem comentar? Comente o que você quiser, mas comente. E compartilhe também com aquele amigo seu que está pensando em se formar em advocacia, que já é advogado e que talvez tenha aí, igual a Flávia fez, uma visão de crescer, de expandir. Porque daqui a pouco ela vai passar muito mais como fazer gestão do tempo, como atrair novos advogados, sócios, e como fazer esse escritório realmente ter as janelas prósperas, igual ela comentou aqui com a gente. Ô, Flá, conta pra gente. Você falou da sua história, como chegou a ser empresária, né? E o que você vê de desafios lá no começo, quando você estava como uma advogada e agora como empresária? São muito diferentes? Os desafios são muito diferentes ou não? Existem desafios que são parecidos e só o jeito de conduzi-los para a resolução é que é diferente. Conta pra gente essa diferença, até porque, como o Dri falou, né? Pode ser que tenha bastante gente que esteja assistindo e que está nesse início de carreira. E a gente sabe que profissional liberal, como uma pessoa formada fisioterapeuta também, que é um profissional liberal que não teve essa base como empresário, a gente às vezes acaba desistindo antes desse tempo que você falou que, puxa, meu pai me deu essa lição que foi tão importante, que é o tempo de maturação, de fato, de ter a paciência. Então, acredito que você compartilhando esses desafios facilita para a pessoa, porque a pessoa vai entender que será uma fase que logo passa, né? Então, conta pra gente. É muito diferente ou não? Bom, só passa quando morre. Se morre, hein? E se passa. Tem pontos em comum e escalonamento, eu penso. Tudo parte do autoconhecimento, como pessoa física, tá? O que eu vim fazer no mundo? Boa. Qual é o meu propósito? Para que meu olho brilha? Tá? Isso para qualquer área, tá? A gente pode usar essa minha fala aqui para aquilo que você sonhar, tá? Se é para sonhar, sonha grande já. Boa. Tá? Não põe na caixa, não, que aí você começa a colocar obstáculos. Eles existem, mas quando o teu sonho é grande, você vai passando por eles, você vai dando o seu jeito. No início de carreira, eu penso que o maior desafio, é a credibilidade, porque você é novo na profissão, você precisa
começar a criar autoridade. Então, ter uma autonomia técnica é importante. Então, sim, é preciso estudar, dormir, acordar, estudar. Na Previdência, então, como que é? Dormiu, acordou, a Previdência mudou. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito no banco do INSS, eu aprendi muito com cliente, eu aprendi muito indo para São Paulo fazer curso. E isso é até hoje. Não podemos nos acomodar na técnica. Isso é o ordinário, tá? Isso é o mínimo que se espera, tá certo? Agora, o autoconhecimento é de dar a cara para bater. Entender o seu propósito. Para que eu vim, o que eu quero. Aí sim, entender se você quer ter um negócio próprio. Sim, eu quero ter um negócio próprio. Eu não quero advogar porque tem que mentir. Só se você quiser mentir. Porque na advocacia, se você quiser, você não precisa mentir. Perfeito. Tá? Então, isso também é algo libertador. Muita gente vem conversar comigo e fala, eu desisti. Porque precisa mentir. Eu falei, você está vendo muita série, hein? Pelo amor de Deus. Por quê? Você pode fazer qualquer trabalho de maneira que não fira os seus valores internos. Então, Perfeito. Primeiro, por isso o autoconhecimento. Entender como você funciona, naquilo que você é bom, naquilo que você tem as suas limitações para você conseguir entender que você precisa de equipe, tá? Então, partindo do meu caso, eu queria sim ter um escritório de advocacia, eu queria sim ser referência como advogada, eu nunca não aspirei outras carreiras jurídicas, tá? Eu queria ter o meu próprio escritório de advocacia, então eu galguei nesse sentido. Alguns obstáculos financeiros, parecia, quem irá me salvar, Chapolin Colorado? Porque tinha conta para pagar. Certo? Então, foram anos de várias abstenções, tá? Então, não tem secretária, você é a secretária. Não tem faxineira, você é a faxineira. Eu brinco lá no escritório, falando a verdade, eu já esfreguei cada rejunte daquele chão. E todas as áreas que lá existem, eu já passei. Isso não é uma regra para todo mundo, é a minha história, tá? No entanto, quando eu não sou só advogada, certo? Conheci o Guilherme, tive a Marina. Quando eu comecei a constituir família, né? Eu falei, agora eu entendo que não posso mais ser sozinha. Então, a partir daí, eu entendi a necessidade de ter equipes. Mas, para isso, autoconhecimento, porque quando a gente não se conhece, não sabe dos pontos fortes, das nossas limitações, a gente pode achar ou que a gente é um alecrim dourado, ou pode achar que ninguém serve para trabalhar com a gente, tá? Ou que a gente também não é ninguém para trabalhar para ninguém. Então, Perfeito. Às vezes, até as pessoas desistem e falam, ninguém me vê. Traz uma mesa, ninguém vai te ver mesmo. Então, primeiro, autoconhecimento. Entenda as suas limitações, procure buscar, então aqui eu acho que isso foi chave em toda a minha carreira, buscar dar cara a tapa, como é que você é, como você não é, como pode melhorar e tudo mais. E a partir daí construindo relacionamentos para poder construir equipes. E quando você se conhece, você sabe naquilo que você é bom e naquilo que você precisa delegar. Perfeito. Tá? E só que para delegar, você também tem que se conhecer. Por quê? Você precisa confiar. E não é da boca para fora. E existe uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave depois do sonho. Autenticidade. As coisas têm que funcionar de maneira verdadeira. Não adianta eu vir aqui papagaiar um negócio para vocês e não fazer desse jeito. E fazer diferente. Tá? Então, são métodos, então os desafios, voltando só para não fugir aqui da pergunta, entre o início como pessoa física, tá? É a questão da credibilidade. Tá? É questão de entender, ser um excelente técnico, sim, estudar, subnichar o seu trabalho. Eu entendo que o advogado faz tudo. É uma questão do passado. Quem faz tudo não faz nada, na minha cabeça, tá? Eu penso assim, porque vivo essa vida, tá? E eu acredito que para todas as áreas, principalmente de profissionais liberais, o nicho é que leva realmente a gente a ter crescimento, né? Exatamente. Porque muitas vezes, não, o que aparecer eu faço, aí a gente não fica bom em nada. Exatamente. Você pode no início de carreira, para isso existe o estágio, tá? Para você conhecer e existem os pequenos começos, tá certo? Para você entender o que você quer, o que você não quer. Então, na minha experiência nos estádios, nos escritórios em que eu trabalhei, eu entendi o que funcionava para mim e o que não funcionava.
tá? Então, eu trouxe as experiências boas e as ruins para não replicar aquelas que eu entendo que não funcionavam. Então, essas questões com pessoas, processos e pessoas. Eu penso que aí o crescimento, seja você do tamanho, você mesma, Irene, ou você tendo uma grande banca que recebe aquele selo lá, né, bonitinho, um selo Abric de café. Sei lá como é que chama? Olha, um oferecimento café. Aliás, né, Sam, café patrocina Sam. a gente aqui, ó. Exatamente. Mas o tamanho do teu escritório, eu acho que ele não faz diferença com relação a processos internos e trato com as pessoas. Tanto a equipe, como trato com as pessoas fora do teu ambiente de trabalho. As conexões que você faz com gente. Porque gente compra de gente. Boa. Gente contrata gente. Gente gosta de gente. Então, nós estamos falando de pessoas com pessoas. Um negócio, isso... eu não estou inventando a roda. Já escutei isso de outras pessoas sabidas. Eu estou só replicando, tá? Mas é uma questão de conversar com pessoas, entender de pessoas. E a primeira pessoa que a gente tem que entender é a gente mesmo. Nós. Então, independente do tamanho, tá? E hoje eu digo o seguinte, para o escritório de um porte do tamanho do meu hoje, o maior desafio é o crescimento financeiro da equipe. Tá? Porque muitas conquistas já foram realizadas, os procedimentos internos, sedimentados e tudo mais, mas agora é uma projeção financeira para que todos possam ser melhores remunerados, planos de carreira. Isso eu penso que é um desafio de um escritório com mais corpo. Tá certo? E tudo nasce, missão, visão e valores, não para pegar uma ISO 9000 e qualquer coisa, mas para viver isso. É pilar, é basilar. Criar uma cultura dentro da empresa, né? Exatamente, uma cultura de verdade, Dri. Não é uma cultura para estar no quadrinho bonitinho em letra tá? É uma cultura, a gente vive isso. Flávio, você comentou um negócio aqui que a Flávia e a Irene, né? Quando nós montamos a nossa primeira empresa, que era a Asus, nós tínhamos uma equipe bem grande, que era eu, o Dri, a Má, a Marcela e acho que tinha mais 2 pessoas também, que são 2 apelidos pessoais que a gente não vai comentar aqui agora, porque talvez exponha a gente muito. Então, mas nossa equipe já começou grande, já começou com 8, né? E era 8 pessoas. Aí o pessoal ligava e falava, falei com quem lá? Você falou com a Má. Nossa, com a Má? E tem a Marcela, que pode ajudar ela também. Então, e era mais ou menos exatamente isso. Mas a gente já tinha também essa visão de um escritório maior. Tanto é que, olha que interessante. Nós chegamos a ser um dos maiores escritórios do segmento de motopeças. Fomos o primeiro escritório a montar um stand insano dentro de um salão de 2 rodas. Depois a gente olhou e falou assim, peraí, esse é o nosso propósito? Se tem uma coisa que naquela época nós não tínhamos, era autoconhecimento. A gente tinha visão, a gente tinha foco no resultado, sabia onde queria chegar, mas não sabia o porquê daquilo. E aí, quando a gente se deparou com o porquê... E essa empresa durou 10 anos. Foi uma empresa muito bem sucedida. A gente colocou todas as metas que a gente colocava, a gente ia lá, atingia. Nós tivemos 9 pessoas trabalhando depois com a gente. Né? Essas outras pessoas a gente acabou promovendo, elas ficaram em casa, né? Então, o Dri, a Má, a Marcela, eles ficaram em casa. Aí ficou só eu e a Marcela mesmo trabalhando. E mais 7 pessoas trabalhando nessa equipe. Então, foi uma equipe muito bem estruturada. Só que aí nós colocamos uma meta bem desafiadora financeira. E nós chegamos nessa meta. Aí a gente olhou e falou, beleza, é isso? Não era isso. Porque não era só o financeiro. Aí é onde entra assim, o propósito. Beleza. E o que nós queremos fazer? Aí a Marcela falou assim, cara, eu odeio moto. Eu trabalho vendendo peça de moto, mas eu odeio moto. Eu não acho legal isso. O que eu estou fazendo nesse lugar? Eu quero trabalhar elegante, eu quero trabalhar bem vestida, eu quero ajudar outras pessoas a chegarem aonde a gente já chegou. E eu falei, caramba, então nós estamos no caminho errado. Então a gente precisa mudar esse negócio. E aí foi que a gente deu uma reviravolta na carreira e não foi problema financeiro, ao contrário. A gente chegou no financeiro e normalmente é muito difícil quando você bate um pico financeiro, você refutar, né, e falar assim, cara, beleza, vou mudar tudo agora. Meu Deus do céu. E foi exatamente por causa do propósito. E por que eu entrei nesse tema, Mar? Porque
eu quero aproveitar aqui o gancho que a Flávia falou e falar sobre exatamente esse novo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de muita rapidez nas coisas, né? A comunicação é muito rápida. Se você faz um corte, ele tem que começar falando já do final pro começo. As pessoas não têm tempo para ouvir esse podcast. As pessoas falam assim, mas eu quero direto a solução. Mas vocês vão ficar ouvindo uma hora, vão repetir, vocês vão amar. E nós estamos passando por essa fase. Então, eu vejo que os jovens advogados... E até mesmo de outras carreiras, porque muitas coisas que a Flá falou para várias áreas, né? Sim. A gente pode usar. E aí você deu o exemplo de quem não usa, o que acontece. Mas a questão a Flávia comentou uma coisa aqui interessante, que ela pegou uma lição do pai dela. Flávia, antes de 10 anos você não vai ser ninguém, beleza? Uhum. Ótimo. Ela já pegou isso, entendeu, pagou o preço por isso. Depois desses 10 anos, já se passaram 10 anos. Ou seja, já são 20 anos. A questão o que eu vejo hoje, muitos jovens ou muitas pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, elas já entram querendo chegar nesses 10. Só que com 10 meses, às vezes, ou às vezes menos de 10 meses. Então, quando vai contratar as pessoas, a pessoa já pergunta assim, e quanto que eu vou ganhar igual você? Exatamente. Então, a questão aqui que a gente pode, de alguma maneira, né, aproveitar e orientar essas pessoas para entenderem que assim, não é porque o tempo agora ele é rápido, porque o TikTok é rápido, porque o Reels é rápido, porque a comunicação ela é mais rápida, que as coisas vão acontecer antes. O neném não vai nascer antes de 9 meses, se ele tiver que nascer. Né? Um pé de feijão não vai brotar antes. Né? As coisas não acontecem porque a gente quer. Né? O tempo é outro, Adriano. Beleza, mas as coisas não acontecem assim. Elas têm um tempo de maturação. Credibilidade vem com um tempo. Autoridade. Estudo. Então, o que a gente pode passar para essas pessoas que estão assistindo a gente agora, que, aliás, adoram a gente, já estão curtindo, compartilhando. Mande para as pessoas, comente aqui. E o que vocês falariam? Vai. Eu penso que a Flá, pela história que ela contou, ela pode dar dicas valiosas para esse pessoal que está querendo acelerar um processo que não dá para ser acelerado, né? Adoro quando ela responde a pergunta assim, a Flávia responde, gente. Mas isso, não tem nada errado. Tá, obrigada. Agora entendi. Especialistas... Senão vocês iam conversar no sofá da sala. Especialistas são para isso, para nos ajudar. Obrigada, gente. Boa. Desculpa, foi engano. É o seguinte, não tem nada errado em ter lucratividade, ganhar bem, Perfeito. Tá tudo bem, tá? A questão é a pirâmide de valores. São valores internos, pessoais, tá? E que precisam estar de acordo com os valores da empresa. Assim, na minha receita de bolo, tá? Se o valor do dinheiro vier em primeiro lugar, desanda. Sim. Tá? Porque nada vai fazer sentido. Perfeito. Certo? Precisa existir um crescimento financeiro que sustente aquele propósito. Perfeito. Ok? E as questões necessárias para uma vida tranquila, né? Água, luz, telefone, dar uma viajadinha, né? Viajar, gente, só depois de assistir meu curso, porque senão vocês vão falar, não tiro férias, não. Mas é a questão da inversão de valores. Porque fulano trabalha de tal outra profissão e ele ganha muito mais com advogado de início de carreira. Com certeza. Ele ganha muito mais que eu, depois de 23 anos, tá? Agora, como é que ele trabalha? De que forma ele trabalha? Como é o ambiente de trabalho dele? É um ambiente harmônico? Ele trocaria as cifras por um ambiente de trabalho harmônico? Não estou dizendo que uma coisa tem que substituir a outra, só que existe uma escala de valores. Então, é assim, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que entrar no modelo de negócio para ganhar dinheiro. Agora, se você quer advogar e ter um escritório de advocacia, você pode ganhar dinheiro também, mas não pode ser seu propósito. Sim. Senão não se sustenta. Senão ele não perdura, tá? Ele vai ter um pico. Ele vai ter um pico do mesmo jeito que foi a época
que a gente viveu aí na época da pandemia, que a gente teve, né, algumas inovações tecnológicas. Hoje tem modelos, tem bancas de escritórios diferentes, os modelos são diferentes, as carreiras realmente... hoje se fala muito em não ter uma carreira só para o resto da vida, que antigamente, né, era essa a ideia. Então, hoje há essa possibilidade de você mudar de ideia no mesmo caminho e ser outra coisa. Uns 4. Exatamente. E tá tudo bem, desde que tenha propósito. Então, a orientação que eu dou, cara, não queira ganhar dinheiro advogando logo no começo. Vai ralar. Hoje não tem mais vai ralar a barriga no balcão. Antigamente era desse jeito. Você precisa criar casca, você precisa criar autoridade, você tem que criar humildade, porque você vai errar bastante. Então, e precisa se conhecer. E quando você se conhece, você se coloca num outro lugar. Você abaixa a cabeça no sentido de reconhecimento, mas levanta no sentido do teu sonho. Vamos juntos e agregar pessoas com o seu sonho. Então, eu estou falando de propósito, eu estou falando de conexões, eu estou falando de técnica. Alguns advogados, jovens advogados, eu tenho uma história linda para contar. Bruna, te amo. Por quê? Era uma menina de São José dos Campos, amiga de uma... tínhamos uma amiga em comum, eu não a conhecia, isso numa época que não existia muito celular e tal. E a minha amiga falou, Flávia, você não pode dar uma dica para ela? Ela está começando na advocacia. E eu escrevi um e-mail para ela sobre a minha história. E depois de muitos anos, eu vi uma menina bonita num curso que eu estava fazendo, fui conversar com ela lá em São José. Quando falo São José, ela falou, eu conheço tal pessoa, Ana Paula, você. E aí eu parei, ela parou, ela falou, você é a Flávia? Eu falei, você é a Bruna? E ela conta, eu não estou aqui para falar isso, mas assim, foi algo, ao jeito que eu falei, Bruna, para de fazer curso, vai conhecer gente, vai fazer curso de autoconhecimento. Então eu passei aqui, Mastermind Brasil, olha isso aqui, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é autoconhecimento, tá? Flávia me pergunta assim, como que você consegue passar de um assunto para o outro, estamos com um problema aqui, daí você passa aqui. Gente, aula 4, controle de preocupações. Então tá, o que a gente tem para fazer aqui? Eu errei. Hoje eu acabei de ter um feedback de uma estagiária e ela veio, ela estava sem a coordenadora, ela estava de férias e eu estava como madrasta, não estava como mãe, né? Mas uma madrasta, assim, que confia e entrega. Sim. E ela veio desesperada, chorando. Eu acho que eu perdi um prazo. Eu falei, calma, vamos lá, vamos entender, tá? Se fosse na minha época, era estagiário, 2 pontos, tá demitido. Tchau, querido. Falei, vamos entender. Sim. Eu falei, olha que sorte você teve. Vem cá no regimento interno, que era um processo administrativo, técnico, tá? Por que eu sei? Porque eu estudo. Sim. Se eu não tivesse estudado ontem, hoje eu não saberia fazer, porque muda toda hora, tá? Tá, o prazo caiu um dia não útil, tá certo? Flávia, que óbvio, é óbvio pra você que faz direito, mas pra pessoa que tá começando não é, certo? E ela não percebeu, ficou tão desesperada que ela não percebeu. E eu falei, calma. Ansiedade? Ela viu o prazo. Sim. Né? E eu falei, tá, 1... dia não útil. 2, a embargo de declaração, deixa eu ler aqui. Não vai precisar embargar. Olha que gracinha, você ganhou 2 vezes a loteria. Caramba. Né? Aí eu saí da sala, voltei e falei assim, mas não vai ter 2 vezes, viu? Por quê? Você tem que ter leveza com as pessoas, mas ser firme nos processos. Claro. Tá? Então, nesse sentido, assim, o jovem advogado, muito bem-vindo. É uma área linda. Você pode advogar... depende de você. Eu quero advogar em outro escritório. Eu não quero. Tem gente que fala para mim, eu não quero ter essa preocupação de ter conta para pagar, não ter conta. São perfis. Não, eu quero ter o meu nome na placa. Tudo existe um preço, tá? E você precisa estar disposto a isso. Certo? Faz sentido ter um escritório grande para mostrar para os outros? Não. Faz sentido ter um escritório grande para você falar, puxa vida, quanta gente eu atendi, quantas vidas eu mudei, quantos erros eu cometi. Isso faz sentido? É isso que brilha teu olho? Vão embora. Então, primeiro, propósito, conexões, tá? E, então, assim, os jogos, voltando, né? Rebobinando, né? Não paro nunca mais, locomotiva desenfreada. Fica tranquilo, tá ótimo. Não, tá. Gente, eu sou das antigas. Não vem querer colocar carroça na frente dos bois. O dicionário já fala que o trabalho vem antes do sucesso. Não dá certo. O dinheiro... eu não sou... Tudo tem uma ordem. Nada nem uma coisa melhor que a outra, mas precisa ter uma ordem para haver constância. É isso que eu digo pro jovem. E uma coisa que a Flá falou que, poxa vida, você já ir para a profissão só pensando no dinheiro, e queira ou não queira, antigamente era assim, né?
mas você vai fazer faculdade do que? Eu quero ser X. Isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Você tem que ser advogado, você tem que ser médico, engenheiro. Embora ainda tem lá, né, os idosos que eles ainda têm esse pensamento porque estão lá naquele tempo ainda. A gente vê que hoje em dia não existe mais isso. A pessoa só vai ser bem-sucedida se ela decidir passar pelo processo que ela precisa passar para aquilo, independente da profissão. Hoje em dia, e aí casa com o que a Flávia falou, poxa, eu era sozinha, fazia tudo, aí veio o Guilherme, juntos tivemos a Marina, Luíde, nós temos uma família e não dá para ser só advogada. Se eu quero construir uma família, e não dá para eu ficar só nesta área em que eu estou. Ela me dá dinheiro? Dá. Mas eu estou percebendo que isso não é o suficiente para mim, porque eu preciso de mais. E isso é autoconhecimento que traz. Então, a pessoa que ela não aceita passar pelo processo, que é assim, legal, eu já estou há tantos anos trabalhando, sou bem-sucedida, tá super bom, só que agora eu me conheço melhor. E agora eu percebi que isso não é o suficiente para mim e eu preciso mudar. Isso traz clareza e traz liberdade para as pessoas. O conhecimento liberta, o autoconhecimento, aliás, liberta, faz com que a gente tenha uma vida mais feliz, mais próspera, uma vida de verdade, onde a gente decida fazer aquilo que é melhor para nós. Porque às vezes tem muitas pessoas que olham para o propósito e só olham a questão de o que vai fazer para o outro. Para o outro. E muitas vezes nessa ânsia de querer fazer para o outro, porque meu propósito é ajudar, é transformar vidas, é isso e aquilo, esquece de si mesma. Então, olhar para si e falar assim, não, agora, esse momento, eu preciso direcionar as minhas energias também para esse outro momento da minha vida. E isso faz toda a diferença, né? Para que, por exemplo, aqui uma das perguntas que eu tinha colocado é como que, aliás, por que alguns advogados têm essa dificuldade de enxergar que eles precisam ser empresários? E aí talvez esteja ligado a isso, né? Tem todo um contexto histórico também, né? No começo, essa questão mercantilista, a gente se afastar, hoje já está mudando muita coisa, né? Hoje é possível, por exemplo, ter uma sociedade individual de advocacia, que é o meu modelo. Antigamente eu era pessoa física e depois eu me transformo. Aliás, uma das primeiras dicas, se você quer ter a sua empresa, transforme, principalmente a área da tributação. Você vai conseguir, né? Eu fiz muitos cursos, né? O Mastermind, o Sebrae me ajudou muito. O Sebrae tem um curso específico para advogados. Eu faço muito curso de gestão também, apesar de viver isso, eu tenho que aprender bastante. Agora, Marcela, é importante o seguinte: existe o propósito. Tá? Eu falo assim, não é... A moçada fala muito assim, eu vou fazer o que eu gosto. Gente, a Ana Paula, minha amiga, me ensinou uma coisa: ame o que você faz. E não é fácil o que você ama. Porque fazer o que a gente ama é muito difícil de casar tudo isso. Tá? E, então, é isso que eu tenho para fazer? Eu vou fazer com amor. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Perfeito. Enquanto eu estou nesse momento. Eu tenho outras aspirações, tenho, as minhas condições são essas hoje, então eu vou fazer o máximo dentro daquilo que eu posso. E quem estava falando de dar dinheiro, eu lembrei do Cortella, né? Que ele conta da vaca que não dá leite, né? Nada dá dinheiro, gente. Nada dá dinheiro. A gente tem que trabalhar para isso. E eu brinco com as crianças e falo assim, gente, todo trabalho ajuda alguém. Agora, você falou muito bem, colocou muito bem, Marcela, essa questão de nos ajudar. Tá? Uma coisa, essa questão dessa sua colega médica, a questão do altruísmo, a gente precisa, e isso, eu faço esse trabalho de quebra, não só eu, como vários colegas aqui da cidade, da região, de se ajudar. O que antes não acontecia. Não vou ligar para o outro para falar minha dúvida, ele vai me achar que eu não sei. Vai me achar burro. Né? Vai achar que eu sou fraco. É que eu sou fraco. Não, é criar conexões para você interagir tecnicamente também, na gestão também. Então, buscar essa conversa com as pessoas que fazem a mesma coisa que você. Você não tem medo que abra uma advocacia na sua porta? Eu falei, claro que não, é ótimo. Aliás, eu tenho lá, e é minha amiga.
liga. E tá tudo bem. Às vezes tem cliente que bate lá e fala, não é que não, é lá na frente. Por quê? Até nós somos únicos. Tá? Ainda brinco assim, gente, você não vai encontrar outra Flávia na prateleira do mercado. Que autenticidade que você comentou lá atrás. Você vai encontrar a Flávia melhor, vai encontrar outras Flávias melhores, piores, mas igual não. Sim. Então, tem cliente para todo mundo, tem perfil para todo tipo de escritório, tá? Agora, as conexões são importantes, a gente fazer trabalho voluntário, sim. Tá? Se alguém te ligar, de ajudar, não daqui, vamos lá, vamos fazer junto. Por quê? É trabalho de qualidade para todos. Ai, que visão poliânica. Sim, tá? É só isso que muda o mundo. É só isso. E começa de mim. Não adianta, tá? Tem gente que senta lá, que eu até choro. Eu falo, gente, por quê? Hoje você está me perguntando uma coisa, amanhã sou eu te perguntando. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, essa questão, o propósito importante e o tempo. Aí, Marcelo, eu quero chegar nessa questão. Quando a gente tem que voltar os olhos pra gente, pra família da gente e tudo mais. Obrigada por falar do Luiz, porque eu falei da Marina, que quando a Marina nasceu e depois trabalharam comigo, né? Os dois foram pro escritório. O escritório é o escritório kids friendly, a gente fala. A criançada vai, tem canetinha pra tudo quanto é lado e tal. Lápis de cor, canetinha, mancha parede. Mas, de olhar para o nosso tempo. E aí, para você ter uma gestão de qualidade de tempo, você precisa ter o quê? Procedimentos internos. Você precisa delegar com confiança. Delegar com confiança, você tem que ter autoconhecimento. Você precisa conhecer a tua equipe. E aí que eu gosto muito, muito do livro Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup. Tá? Onde eu aprendi também no Aciona Coach. Plim, mas vale a pena. Cara. Vale a pena porque é algo que o mundo vem buscando. Sim. Tá? Do quê? De você olhar naquilo que eu sou bom, eu vou me aperfeiçoar para ficar excelente. Perfeito. E naquilo que eu não sou bom, eu vou estudar para tirar 5 e vou contratar alguém para fazer aquilo melhor do que eu. Claro. Tá? E a maior alegria, isso não é hipocrisia, tá? É você poder sair da tua empresa, a empresa funcionar. Hoje eu tive uma conversa muito séria com as duas colaboradoras mais antigas do escritório. Eu falei, gente, eu já tirei férias de 20 dias sem dar um oi aqui. Eu falei, se pegar fogo, você chama o bombeiro. Se entrar ladrão, você chama a polícia. Se não der nada certo, você chama a minha mãe. Não me ligue. E era assim, eu já trabalhei meio período. Hoje eu estou numa outra fase do processo. Não é porque, nossa, 23 é tudo uau. Não, a gente tem altos e baixos, a gente tem turnover, a gente tem que trabalhar turnover. As pessoas têm outras aspirações. Às vezes você tem uma equipe coesa e depois você não tem mais. E isso... E a gente equipe é isso, né? Equipe é isso. É vivo o negócio. É vivo e a gente tem que se conhecer. Porque hoje eu tenho 46 anos de idade, antes eu tinha outra. Eu fui tentar mudar um monte de mesa de lugar no feriado. Eu falei, gente, eu te fazer isso aqui numa boa, agora já é diferente. Então, tá incluído. E aí, gestão de tempo. Gestão de tempo implica em processos e procedimentos internos importantes. Como que se treina, tá? Tem gente que não acredita em processo interno. Como criar critérios para tomar decisão. Critérios para tomar decisão, planejamento estratégico. Perfeito. Gente, mas eu só tenho um escritório de advocacia. É uma empresa, cara. É uma empresa. Não tem problema do tamanho que ela é. Trate-a como ela deve ser tratada. Sim. Então, sabe, paga os seus impostos, abre a sua... formalize-se, certo? Coloque procedimentos e aí você vai conseguir entender, você vai ter tempo para voltar para outras questões que não é só trabalho. Ô, Flávia, você comentou aqui sobre humildade e autoconhecimento. É a cara, né? Falando assim. Não, e se você não tem... e se a pessoa não tem humildade, provavelmente ela não vai ter autoconhecimento também. Sim. Não. Porque ela não foi atrás. E aí eu quero tocar num assunto aqui, que a gente está falando sobre crescer os negócios, crescer a empresa. E toda vez que o pessoal pergunta assim, como que eu contrato outras pessoas? E aí é jargão, né? Então você contrata pelo comportamento e treina as habilidades. Beleza. E normalmente a gente contrata pelas habilidades técnicas e demite pelo comportamento. Então, inverta o processo. Contrate, né? Claro que se é um advogado, você tem que contratar um advogado. É bom. Não dá para... não, depois ele vira. Depois ele vira. Não. Então, claro, tem lá as competências técnicas que você tem que considerar e o comportamento. Então, quando eu faço entrevista, eu faço algumas perguntas interessantes, assim, chave para mim. Então, a primeira coisa me dê 3 pontos positivos. Fica de olho, gente, se você quiser trabalhar com eles, é agora. 3 pontos positivos. Aí a pessoa fala, não, rapidinho. Agora me dá 3 negativos.
é uma dificuldade. E muitas vezes... Sou perfeccionista. Não, e muitas vezes o perfeccionista, ele sai no ponto positivo e no ponto negativo, né? Então, ó, perfeccionismo não é nem negativo nem positivo, então é falta de autoconhecimento. A ansiedade, eu sou ansioso, então isso é ponto positivo, ponto negativo. Também não é, isso é falta de autoconhecimento. E perceba, se a pessoa não consegue contar 3 pontos negativos, como é que você vai fazer a gestão dessa pessoa? Muito Porque difícil. ela não se conhece. E aí, toda vez que você aponta algo a melhorar para essa pessoa, você é uma pessoa crítica. Ou que está pegando no pé dela. Percebe? Porque essa pessoa não se conhece, então como que ela vai melhorar? Então, fica uma dica aí. Se você não se conhece, comece a olhar para dentro, que dá trabalho, é difícil. E numa entrevista... Às vezes Dói. Não, Dá às labirintite vezes- de 3 meses. Às já vezes aconteceu não, comigo. dói muito, né? Hoje a Marie tirou uma foto... Bom, não vou falar. Eu não vou falar. E aí, toda vez que você vai comentar numa entrevista, não tenha medo de comentar os seus pontos negativos. Até porque isso mostra que você se conhece, que você está indo atrás de melhorar isso. Né? Então, é um ponto interessante na contratação. Porque às vezes eles têm medo de falar o ponto negativo, achando que vai ser depreciativo para eles. Ai, não vai me contratar por conta disso. Mas entra depois, dentro do mesmo que a Flávia falou, sobre conversar com outros advogados, que antigamente eram os concorrentes. Mas vamos lá. Você vai ganhar dinheiro em tudo que você fizer. Tudo que você fizer, você vai ganhar dinheiro. Então, esquece, eu vou ganhar dinheiro. Em qualquer coisa você ganha dinheiro hoje, né? Crianças ganham hoje... Criptomoedas! Que legal! Sei lá se funciona. Crianças ganham dinheiro hoje dentro do quarto fazendo vídeo de videogame, que na minha época era, você é vagabundo, fica jogando videogame. Hoje é profissão. Então, você vai ganhar dinheiro em qualquer profissão. Vocês vão ter que cortar essa, eu acho. Acredite, e acredite, você não dá conta de atender todo mundo. Não dá, então... Até porque você não é um poliglota, para começar. Não vai conseguir atender todos. Eu sou advogado, eu não quero concorrente. Você não vai conseguir. Então, não tem problema. Ir lá, converse com os advogados, faça relacionamento, faça relações. Relacionamentos, isso acontece. Olha, eu tenho uma porção de coisa. Com podemos ficar pessoas. a semana toda aqui, gente? Acho que podemos. Porque, olha só, Dri, eu te falo uma coisa. Minha mãe teve agência de emprego, trabalho temporário, durante 28 anos. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu pai foi advogado. Não deu tempo da gente trabalhar junto e tal, né? Mas a questão de entender escritórios, entender empresa, isso é muito familiar. Eu cresci nesse meio. Né? Legal. E aí, aprendi um pouco sobre entrevistas também. Fui aprender, logo que eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu conversei muito com meu amigo Guga, que é um fera no RH, meu compadre, e na época era gestão por competências. Tinha um livro e tudo mais. Então, nas perguntas, eu nunca contratei ninguém pelo currículo. Boa. Tá? As indicações são importantes, por isso as conexões. Deixa um bom trabalho onde você fez, vai na escola, faz o melhor que você pode, que a diretora te indica, o outro te indica, Perfeito. não é pelo teu currículo, nem quero saber o que. A maioria das pessoas, até é engraçado no escritório, chegou sem currículo na mão. Eu falo assim: vem conversar aqui comigo. E aí, algumas perguntas muito Papel objetivas, tudo, né? exatamente, e muitas perguntas objetivas acabam encurralando as pessoas, elas não sabem o que elas respondem. Então, quando a gente começa a conversar sobre os casos reais e a gente pergunta como é que funcionou, o que deu pau? O que deu pau no outro lugar que você estava? Por quê? E aí você vai conhecendo. Como você resolveu isso? Como você resolveu isso. Então, são questões... E aí, nessa conversa, você consegue entender o grau da flexibilidade. E você trazendo a cultura da empresa, por exemplo, lá no escritório, a gente tem uma cultura de feedback muito tranquila. Então, a gente chama de feedback, tá? Reuniões individuais e em grupo. Então, tem o feedback individual e depois todo mundo passou, a gente faz o feedback de equipe, reunião de equipe. Legal. Tá? Onde tudo é trabalhado dentro das competências e depois aquilo que for legal. Olha, isso aqui você está me trazendo é a questão para o grupo resolver. Eu não posso... Sabe a coisa que eu aprendi? Que eu não preciso me meter na sala da pessoa que está trabalhando. Se não for para atender o cliente, está lá no outro...
ela trabalha do jeito que ela quer, com o copo aqui, isso aqui. Isso não é procedimento. Lá na sala de atendimento é diferente, né? É a apresentação e tudo mais. Comportamento, vestuário. Sabe o que eu achava? Aliás, se você está começando, pensava como eu, usava aquele brincão hippie, uma bota, não sei o que lá, achava que a pessoa tinha que gostar de mim do jeito que eu era, da coisa que eu falava, a minha ideia, gente jovem, né? E aí você vai entender o quê? O seu comportamento vende. Sim. A tua roupa vende, não importa a marca, mas o estilo, quem eu sou. Se você me olhar na rua, você vai saber se eu sou o quê? Uma médica ou uma advogada? Se eu sou a professora ou eu sou um dentista, um hippie. E, então, isso também são comportamentos. Gosto muito do livro do Método Disney de encantar clientes. Isso ajuda muito na gestão. Então, são detalhes. Eu falei hoje lá no escritório. Eu falei, gente, eu vou afiadíssima para esse podcast, porque eu estou vivendo isso. Treinada. Eu estou vivendo. Eu estou refazendo todo o meu manual interno de procedimentos. Que legal. Por quê? Ele tem coisas que estão obsoleto. Tem coisa que a gente falava assim, não existia WhatsApp quando eu fiz, tá? Então, você tem que renovar, exatamente. Tem menor aprendiz, tem estagiário vindo com ideias novas. Eu falo que os novos chegam, e aí que tá. Eu falo, olha, vocês estão chegando, vocês têm condição de enxergar para mim os meus pontos cegos. Sabe quando você vai na casa de alguém, eu dou esse exemplo, né? Você vai na casa da tua irmã, teu irmão, sei lá, e você olha naquela pia, aquela bucha suja, velha pra caramba, e você fala, eu não enxerga isso. Aí você chega na sua casa, a sua bucha tá velha e suja, e você não enxergou. Então quem tá chegando de novo, eu falo que baita oportunidade da gente melhorar, que baita oportunidade da gente... Olha, porque não tem nada que não possa ser melhorado, concorda? Sim. Então, e aí que tá. Se você não estacionar, você tá, gente, e aquela coisa, que jargão de novo. Pô, se eu não tenho nada para aprender aqui, eu vou para outro lugar, vamos embora, vamos junto, vamos carregar as pessoas. Ai, que preguiça, Flávia. Bom, são escolhas, é trabalhoso. Tá dentro do propósito que você comentou, né, Flávia? Assim, tem pessoas que ficam ali dentro de uma sala de advogado a vida inteira. E tá tudo certo se esse for o propósito dela. A questão é, dentro da cultura da sua empresa, se as pessoas estão chegando e elas entendem isso, elas podem olhar e falar assim, pô, legal, isso aqui é um fim para mim. Ou pode ser apenas um meio. Não, vou passar por aqui, vou aprender o que faz sentido para mim, pego e vou embora. Só que, como você já tem mais expertise, talvez essa pessoa nem entre no seu time, né? Exatamente. Porque é questão de valores. A primeira integração é carta de valores. Tá? E a carta de valores é assim, é tipo um vaso. Ele pode ser de cristal, de barro, de porcelana. Não importa. Se dane. Se ele quebrar, não cola mais. Tá? E não significa que o meu conjunto de valores é melhor do que o do outro. Ele apenas não se encaixa para aquela pessoa. Porque enquanto se encaixa, faz sentido. Depois, se não se encaixa mais, não faz mais sentido. Então, é a hora de partir. Perfeito. Certo? E tá tudo bem. Tá? É difícil para o gestor? É difícil. O turnover não é fácil, tá? É trabalhoso, certo? Custa caro. Custa caro. Mas a gente tem que estar preparado. Faz parte do jogo. Do propósito. Faz parte da regra do jogo. Você quer ser gestor? Você quer ter um escritório de advocacia? Então, isso faz parte do jogo também, tá? E a questão de feedback, de estar aberto a... Porque também tem muito gestor, e eu já fui essa pessoa, viu, gente? Gente, eu acho que eu melhorei um pouco nesse tempo, vamos ver. Mas... de não querer ouvir, tá? Ou de escutar já pensando na resposta para justificar. E o autoconhecimento me deu liberdade para chegar ao nível de chegar para minha estagiária no comecinho do ano. Eu falei assim, vem cá, eu errei isso aqui. Tá? Aproveita a promoção, que ela já ia sair, porque ela ia para a Campinas. Aproveita a promoção que o chefe está dizendo que errou. Eu falo assim, eu falo que sou humilde, mas não sou modesta. Por quê? Assim, poucos chefes te chamarão para falar o que ele errou, como errou, tá? Porque eu falo lá, eu conto os meus erros para você não errá-los, erre outros. Tá? Esse aqui eu já errei. Esse eu já errei, cara. Já aprende aí. Vai embora, né? Tá? E é isso. Então, assim, gente, é muita história, é muita conexão, é muito conhecimento, querer, tá? Querer aprender, tá disposto. E os desafios, eles são diários, eles são frequentes, não tem uma fórmula mágica, mas existe o quê? Tá tudo ligado no propósito, tá tudo ligado nessa energia que move, porque se você... qual é que é o borogodó? Gente, não é que... Existe o borogodó, que é o propósito, existe procedimento, tá? Aonde que eu quero chegar, como eu quero chegar. Quando eu dou as minhas mentorias, eu
eu escuto, né? Às vezes tem sócios e a gente começa tudo em valores. Quem que você quer ser? Porque sabe o que a pessoa quer? Ela já quer fazer conteúdo no Instagram. Eu falo, você vai fazer, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Não, porque eu falei assim, tá, tudo bem, se chegar a 30 mil clientes agora, você tem estrutura para isso? Tá? Você vai ter todas essas mãos? As pessoas vão ser iguais a você? Você quer pessoas iguais? Ou pelo menos os valores iguais aos seus? Né? A da sua empresa. Então, tudo isso. Daí começa na base, é o pilar. Sim. Tá? É missão, visão e valores. Não dá para começar invertido. Não dá. Nada, nenhum negócio. Ai, Flávia, que papagaiada. Eu acredito nisso. Eu falo que é igual um interruptor. Ele existe, você pode acender ou apagar a luz. Ele está lá. A decisão é sua, se você quiser fazer ou não. E principalmente interruptor interno. Ai, gente, coisa feia, falar uma coisa... Mas aproveita e fala pro pessoal. Se você conhece a Flávia de antes... comente aqui se ela mudou ou não. Gente, depois eu comenta aqui, ó, eu conheço você, Flávia, de 13 anos pra trás. Porque de 13 anos pra cá eu conheço, não é pra trás. Então comente, não precisa colocar nada, só coloca. Dri, fala aí então. Vocês me conheceram, agora sou eu, vai inverter aqui o negócio, tá, gente? Tá acabando esse podcast, vai inverter. Olha só, vocês me conheceram, não sei quando que eu fiz Mastermind, a gente se conhece há 13 anos, né? Que é a idade das meninas. 2018 que você fez. Eu fiz em 2018, o tempo passa, hein, gente? Nossa Senhora. Eu fiz, depois eu fiz apoio, eu já tinha feito outros cursos também antes, né? E Jamil, uma pessoa que eu admiro demais. A Lei do Triunfo, ela ficou no meu escritório, comecei minhas mentorias quando a Marina nasceu, com a Lei do Triunfo, só que ela era tão grande que eu não cheguei assim a ver tudo. E eu acho que eu nem abri. A original tem 748 páginas. Eu tô vendo ela ali, ó. E eu devolvi para minha mentora faz pouco tempo, eu falei, olha, na época em que você me deu para ler, eu não tinha maturidade. Eu não estava aberta para isso. E eu fui descobrir a Lei do Triunfo, depois com vocês já mastigaram, né? Mas olha só, eu tinha aquele presente nas mãos e eu não abri. Perfeito. E eu não estava pronta. Tinha muita coisa que eu não queria aceitar. Tá? Ai, perfeccionista. Então, vai virar figurinha da virada de zóio. Ai, barra debaixo do tapete, essa porcaria. Enfim, e nisso tudo, eu pergunto para vocês, porque depois eu fiz apoio. Vocês me conhecem já há um bom tempo. O que vocês podem falar? Manda ver, porque é feedback. Não ter medo. Flávia, assim... Não exagera. Eu gosto da Flávia pelo jeito que ela é espontânea. Eu gosto de gente assim. O que eu admiro na sua família, tá? Na construção de vocês, são os valores. A gente acaba se identificando muito com os valores. A gente acompanha as meninas ali, né? Então... Pai de meninas não é simples, né? Eu me preparo para algumas situações. Imagina a mãe. Eu me preparo para algumas situações que até hoje eu acho que eu não estou preparado, mas eu estou tirando porte de arma, estou fazendo jiu-jitsu, então cuidado. Então, Flávia, realmente a nossa amizade ela é desafiadora, até porque a gente é parecido em algumas situações. Sim. Então, conflitos vão existir e sempre foi falado, né, Dri? Isso que é legal. E esse feedback, a verdade, ela acontece. Então, não tem problema, de verdade. Vejo que você melhorou bastante, porque você busca, né? E você está aberto a novas ideias, a se entender, a procurar melhorar, sem deixar de ser a Flávia. E é isso que eu acho que é o mais interessante. Porque tem algumas pessoas que elas assim, então para eu chegar onde eu quero, eu preciso mudar. Não. Você não precisa mudar, você precisa colocar algumas qualidades, né? Desenvolver algumas habilidades e melhorar outras. E algumas a gente precisa anular. Isso. Que é a janela de Johari. Né? Então, por exemplo, eu tenho cachorro em casa. E o meu medo é de chegar alguém na minha casa e minha casa tá cheirando cachorro. Olha. Então, todas as vezes que eu saio de casa, eu entro e falo assim, será que a minha bucha tá suja? Então, eu entro, eu ando na casa inteira e falo assim, Marcela, a casa tá com cheiro de cachorro. Ela não tá. Eu falo assim, cara, eu senti. Aí eu vou lá. Mora um cachorro lá, viu? Só, né? E apartamento, né? Então, eu vou lá e tento deixar aquele ambiente o máximo sem aquele odor de cachorro, porque eu não gosto, né? Então, quando a gente se conhece, quando eu conheço a minha casa, eu sei que eu tenho um animal na minha casa e eu sei que tem a probabilidade de ter cheiro. Mas isso parte de não querer ter.
Então, quando a gente se conhece, a gente olha o ponto negativo, o ponto positivo e fala assim, ó, eu não quero mais ter esse comportamento. E aí você trabalha para fazer isso. E eu vejo que você faz isso, você se esforça muito para fazer isso. Então, parabéns. Porque realmente é o tempo todo, né? É igual montar a equipe, né? Você monta, ela desmonta. Você monta, ela desmonta. Nosso comportamento é assim, né? Você melhora, daqui a pouco você olha e você, pô, fraquejei de novo aqui, deixa eu melhorar de novo. Só que se a gente não se conhece, a gente não tem essa capacidade de se melhorar, né? E não desistir. Eu acho que a palavra é... Eu falo, gente, Falei desistir muito, não tem no meu... Não, eu tô com um pouco de medo. Vou deixar a Marcela falar. Não, mas depois eu vou falar. Não, só para né, dar o gancho aí, com essa questão de desistir. Eu falo que isso não tem no meu dicionário. E outro dia eu escutei um negócio que eu achei interessante, porque isso é doído, tá? Tem hora que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e isso dói para quem não quer desistir. Advogado, desistir nunca, cara. Advogado corintiana e, sei lá, né? Não desiste, a gente não desiste nunca, não. Ele que não desiste de mim. Mas adaptar-se não é desistir. Perfeito. Então, e é difícil, trabalhoso, desafiador, seja lá o nome que você quiser dar, você não se despersonalizar, tá? Então, eu tenho esse meu jeitão. Tem hora que... Por isso que eu não faço cível, porque eu falo assim pra pessoa, não acredito que você fez isso. Não é meu perfil, tá? Tem outras coisas que as meninas já falam, Flávia, lá pra outra sala, que nós vamos conversar sobre o financeiro com o cliente, você não é boa nisso. Obrigada. E tá tudo bem, porque que bom termos pessoas na equipe que são diferentes da gente. Porque se for um monte de Flavinha, tem gente que fala assim, quero que seja todo mundo igual. Ai, que sem graça e que sem vida. Por quê? Porque você não vai ter o outro. Então, olha aqui, você que é bom nisso, vai lá e faz, cara, arrebenta, sabe? Arrebenta. Puxa vida, que bom. Tá? Eu tenho a Mariana lá. A Mariana arrebenta em cálculo. Não passa uma coisa, é uma delícia de ver uns recursos muito doidos que eu falo que eu só vou fazer a ilustração, o recurso é dela, maravilhoso, eu só vou fazer a sustentação oral, porque a gente sabe que ela monta e ela é excelente nisso, e eu vou lá e faço a sustentação oral, porque cada uma tem uma habilidade. Perfeito. Né? E se completam, né? Isso completa. Isso que é uma E reconhece, fala, viu, aqui eu não vou. E aprende. Flávia, você não vai. Imagina eu falar assim, eu vou sim. E às vezes que eu falei isso, eu me ferrei, tá? Pode falar, Marcelo. A gente já teve quase tivemos que contratar advogados, inclusive, para resolver as nossas pendências? Pendências como mães, né? Casos de família. Casos de família. Nossas filhas são quase gêmeas idênticas. É incrível, né? Como desde pequenininha elas se amam muito, daqui a pouco elas brigam. Aí a gente tem que administrar. Aí daqui a pouco... então lá, minha melhor amiga, isso, aquilo. Daqui a pouco briga de novo. E é assim, porque elas são muito parecidas. E uma das coisas que eu percebo que você mudou muito, não... claro que a gente já teve, e isso é um ponto meu também, né? Pensar antes de falar. É um ponto que eu sempre busquei evoluir, e eu percebo que você tinha isso, porque a gente também tem algumas coisas bem parecidas. E é uma baita habilidade desenvolver isso, porque a gente não precisa falar o que está na nossa cabeça o tempo inteiro, porque naquele momento talvez não seja o momento certo. Exatamente. A pessoa não precisa ouvir aquilo. E às vezes nem é aquilo que a gente quer falar, né? Quando a gente pensa... Quando você viu, saiu. Quando a gente pensa antes de falar, e a gente há pouco tempo atrás estava conversando sobre situações, né? Há pouco tempo, acho que faz uns 2 anos, Foi tá, no gente? carnaval. Que situações das meninas e, né, das amizades, que meninas são desafiadoras, né? Na adolescência. Porque nós já fomos. Exato. Nós já fomos assim, né? E briga aqui, briga ali, fala isso, fala aquilo. Agora imagina eu no meio E aí eu me lembro que uma das coisas que eu falar, eu tive vontade de falar para tal pessoa aquilo, mas eu não falei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei isso? Falou. Gente, gravem isso! Ô, minha psicóloga, ouve o que eu tô falando. Olha eu treino isso todo dia. O orgulho. Porque isso faz bem pra gente. É porque às vezes a gente fala e depois fala, puxa, por quê? Pra quê? Nossa, pra que eu fui falar aquilo, né? Então, isso como gestor... É uma das maiores habilidades que a gente tem, porque às vezes a gente não quer
falar aquilo para a pessoa. Sim. A pessoa não está preparada para ouvir. E quando a gente recua, vira e fala, opa, peraí. Espera. Deixa eu respirar, deixa eu sair desse ambiente, raciocinar, me preparar para falar com aquela pessoa. E aí as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor, né? Verdade. Então, eu acredito que foi uma habilidade que o autoconhecimento te trouxe e que eu percebo em você. E eu te agradeço por isso, porque a gente tem personas, né? E no escritório, por exemplo, como advogada, eu entendo que eu desenvolvi bem esse aspecto. Porque a gente se prepara para fazer um feedback, né? Existe toda uma técnica para isso, tá? Técnicas, eles são ótimos nisso. E na vida real, que entram mais emoções, e quando você fala de filho, você vem o seu instinto mais animal mais possível. Irracional. Tem hora que as crianças falam, por que você está falando tanto ainda? Eu já entendi, né? E isso é um exercício. Sim. É um exercício, porque, lógico, não dá para separar. Eu sou uma pessoa, depois sou outra, mas existe. Você tem as personas. São questões que vieram do escritório para a vida pessoal. E não o contrário. Legal. É um desafio em que eu trabalhei no escritório e a gente trabalha isso. A gente tem lá no escritório, a gente fala assim, gente, será que a gente é fake news? Porque é interessantíssimo o trabalho que a gente faz lá dentro, né? E trazer para a vida pessoal, porque com aqueles que a gente mais ama e mais tem contato, é o maior desafio. Porque a gente acha que a gente tem essa liberdade emocional, né, e tal. E eu agradeço. E não coloca filtros, né, às vezes. Né? Eu, então, cara. Eu não podia ser patrocinada por nenhum filtro, Melita. Eu te entendo também. A gente fala. Também. E realmente, e olha só, e se conhecendo, né, por exemplo, nessa questão do Descubra Seus Pontos Fortes, eu fiz o curso, o Guilherme fez, todo mundo que chega no escritório ganha o livro para fazer o teste, para entender as características principais de cada um. Eu fui entender o porquê que eu era ativação, que aquela vai lá e faz, e o Guilherme era intelecção, ele projeta. E aí nós dois juntos, como casal, a gente consegue realizar. Então eu vou lá, dou a cabeçada e ele planeja. E aí, juntos, por isso, né, dessa habilidade. E as habilidades pessoais são as mais difíceis. Mas não dá para desistir. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai caminhando sem desistir e dando a mão pro outro. Porque uma hora você cai, outra hora sou eu e a gente se ajuda. Sim. Sabe os corredores? Não tem aquele, né? O Fábio Porchat que fica falando agora um monte de coisa dos códigos secretos dos corredores. Mas a gente é gente. A hora que a gente entender que a gente é gente igual o outro, a gente fala, poxa vida, eu deslizei agora, ele deslizou ali, né? Corta essa, gente. E a gente consegue se ajudar. Mas é toda essa questão do autoconhecimento. E às vezes a gente não tem dentro de casa. É teimoso, né? O casal teimoso. É assim, eu quero assado, carne seca com ensopado. E lá chega na empresa, a gente, leite. Então, assim, e o advogado, por si só, ele é um falador. Sim. Né? A gente vende pela palavra, né? Vende a ideia pela palavra. Né? Aliás, uma outra questão que você ia, não sei se o nosso tempo está estourando, como é que nós estamos? Precisamos caminhar para finalizar. Exatamente. Pode. Não, é que a gente conversou antes sobre a questão dos clientes, né? Sim. Então, acho que isso é um recado que eu acho que vale a pena. Então, fica como dica. Que dica que você dá para alguém que está no início e quer crescer? Tá. Porque eu acredito que seja a questão, né? Porque, como que eu vou captar clientes? E aí, Flá, o que você acha disso? A gente conversou sobre isso antes, claro, estava tudo gravado, tudo ensaiado. Tudo mentira. É técnica, então? É que tudo é técnica. Olha aí. É a arte do amor. A questão, a Marcela colocou bem, o mercado, o tipo de palavreado de captação de clientela, eu particularmente não gosto, não penso assim, não vivo assim. Acho feio, porque eu vou captar. O que é captar? Pegar assim? Né? Eu gosto da conquista. A conquista é um relacionamento. A gente não falou de pessoa o tempo todo aqui. Então, como conquistar novos clientes? Um, sendo autêntico. Outra, seja visto. Perfeito. As pessoas precisam saber que você existe. Você não precisa ficar falando de direito o tempo todo. Nossa, se eu ficasse no meu Instagram falando de direito o tempo todo, vocês iam me cancelar. Tá? Mas seja lembrado.
né? Nossa avó já dizia, quem não é visto não é lembrado. Pelas suas boas atitudes, não pelo aquilo que você fala, mas pelo aquilo que você faz. Seja coerente com aquilo que você prega. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, tá? E conquista de clientes. Eu acho que vem uma palavra importante, tá? E o cliente, é um relacionamento em que ele precisa, como qualquer outro relacionamento, ele precisa de manutenção, cuidado, respeito, autenticidade. E é isso, às vezes vão ter algumas questões pontuais para se aparar as arestas. Não tem nada mais gostoso do que a gente aparar as arestas, levantar da mesa, beleza? Beleza, vambora, do que a gente falar para o outro. E um ambiente harmônico vai muito nisso. Falo sem medo do escritório. Não tem disse-me-disse. O escritório só de mulher deve ser só fofoca. O que eu tenho para falar para você, eu vou falar para você, tá? Resolve, né? Ali, certo? E você para mim. E a gente vai se resolver. Então, eu acho que a dica que fica... não tenta ganhar dinheiro nem captar nada, cara. Vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos ser a gente. E eu desejo a vocês o maior sucesso do mundo. Eu acho que a gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta de pessoas, a gente gosta de ajudar pessoas. Cada um no seu, né? Todos vocês aqui, toda a equipe. Estão aparecendo no vídeo. Peraí, gente. Que coisa linda. Gente, nossa senhora. Brinca. Então, agradecer profundamente e feliz por vocês terem encontrado o propósito de vocês, né? Cada vez mais buscando autenticidade, viver como falamos ou viver para falarmos e não falarmos, ficar só na teoria, né? Eu acho isso, porque a gente que trabalha com palavras e tal, a gente pode às vezes ficar só na retórica, tá? E aí no vamos ver. Não sai, assim, esse escritório é um ambiente acolhedor. Oi, bom dia, tudo bem? Pode começar a trabalhar? Assim. Então, aí o cliente chega lá, ninguém olha na cara do cliente. Não fala um bom dia, né? Exato. Acontece isso, acontece. Não é o caso do escritório Flávia Rossi. Vocês estão todos convidados a tomar um café. Faz tempo coado, que eu não vou lá tomar um café coado. Por favor. E a gente só falando sobre autoconhecimento. Faz cliente oculto lá comigo. Gente, no meio do podcast, gente. Então, pessoal, fique esperto aí. Se você trabalha no escritório, quem sabe apareça o Adriano aí fazendo um cliente oculto. Isso. E eu já falei, né? Mas eu não vou. Eu vou mandar outra pessoa. Liga. E um participante, né? Um cliente está passando pelo processo. E olha que interessante. E está com dificuldade em manter um time. Então, ele contrata e aí, por algum motivo, essa pessoa sai. E ele ainda está achando que essas pessoas estão saindo por causa da falta de dinheiro, de remuneração. Ele é uma equipe de vendas. Quem conta? Eu ou você? Então, de verdade, o que está faltando é somente a habilidade em conquistar pessoas. Sim. Em fazer com que essas pessoas entendam os seus valores. Ele tem uma personalidade desafiadora. Tanto é que esses dias ele veio me pedir desculpas. Me desculpa por causa de algumas coisas. Eu falei, cara, você não precisa me pedir desculpas. Você precisa pedir desculpas para sua equipe. Para mim, não. Eu sou pago para te entregar as ferramentas e treinar. Então, cabe a você, como é um treinamento de autodesenvolvimento, cabe a você entender, ir lá, aplicar e ver o resultado. Só que se você não aplicar, é a mesma coisa que você saltar de um avião com paraquedas, depois cair e reclamar que o paraquedas não abriu. Talvez não reclame, né? Porque se ele caiu sem puxar o paraquedas... não dá tempo de reclamar. Mas vamos falar. Então, o autoconhecimento, ele liberta a gente e ele dá a oportunidade da gente pegar coisas novas e olhar e falar assim, caramba, olha como isso aqui me ajudou a ir mais rápido aonde eu tinha dificuldade. Então, Marcela, estamos caminhando para o final. Né? Eu vou então Foi falar... muito rápido, né? Eu achei. Eu quero passar a semana aqui, gente. Nem falamos, vídeo. Nem falamos da OAB e nem da crise do INSS. Daí eu tenho que vir com óculos de palhaço na próxima. Porque eu tenho, inclusive, no escritório, para esses dias mais difíceis, eu tenho um óculos de palhaço com nariz, que eu não consigo falar. Olha aí. Eu tenho pensado, eu boto óculos e só lamento. Mas da OAB é outro assunto também, que é importante. Tem tido uma participação importantíssima com isso, dando oportunidade para os jovens advogados. O Sebrae eu conheci pela ordem também. Muito bom. Então, que é um trabalho também altruísmo. Uma hora a gente tem que devolver para a sociedade. Sim. Através do trabalho voluntário. Muito bom.
Muito bom. Então vamos lá. Desafio do dia, da semana? Da semana. Desafio da semana. A Flávia não conhece. Ai, que medo, Não, Desafio da vamos lá. semana. Então, para você que está assistindo, seja advogado, advogada ou empresário, porque isso aqui é sobre empresa, tá? Liste 3 atividades do seu dia a dia que poderiam ser delegadas ou automatizadas e dê o primeiro passo para tirar pelo menos uma delas da sua rotina. A gente só consegue crescer quando a gente enxerga que nem tudo depende da gente. Então, faça esse exercício e depois conta pra gente aqui nos comentários. E como nós estamos encerrando o nosso podcast, eu quero agradecer primeiro você, Flá. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Aliás, não deu tempo de falar do seu curso também, mas fiquem ligados aí. Em breve, a Flá vai estar divulgando o curso dela para ajudar advogados a serem empresários. Então, muito obrigada, que você tenha ainda mais sucesso. E, como a gente diz, sucesso não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Sucesso é sobre plenitude. Não. É sobre você estar plena em todas as áreas da sua vida. Então, que você tenha cada vez mais sucesso. É recíproco, eu agradeço demais. Eu trouxe um mimo para você. Momento plim-plim. Eu vou tirar aqui da cartola do gato, da mala do gato Félix. Deu um Google. Aliás, alguém precisa dar um Google, que a gente falou alguma coisa muito do lado de trás. Se vocês entenderem alguma parte, dá um Google, porque eu sou antiga. É um mimo. Olha que lindo. Flávia Rossi, tá? Para o casal. Depois eu te dou um especial. Tá bom. Marcelo, tá? Cadê o negócio? Plim, plim, Rede Globo. Mostra aqui, pessoal. Ai, que lindo. É uma caneta personalizada, é um cartão especial. Muito obrigado, porque Flávia. o Flávia Rossi só existe porque eu tive bons parceiros, boas alianças. Ele foi feito de gente que me ajudou muito, tá? Sozinha eu não ia mais para canto nenhum. Perfeito. O dia tem só 24 horas, eu tenho só 2 braços. Então, e vocês fazem parte dessa minha história de crescimento pessoal. Primeiro crescimento pessoal para um crescimento profissional. Perfeito. Boa. E muitas coisas a gente aprende depois, vamos dizer assim. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Flávia. Que ótimo, que lindo. Lindo, obrigada. A Flávia participou, pessoal, também do nosso desenvolvimento como instrutor Mastermind. Desde o Deu comecinho. algumas dicas, assim, essenciais, né, Flávia? Deu alguns puxões de orelha. Ela acompanhou a gente na ASUS e no começo a Flávia da participou Mastermind até hoje, dessa última transição de carreira, né? Foi bem interessante. E eu cheguei um dia, gente, ele não gosta de contar, não, mas chegou um dia, eu vou falar mesmo, nós vamos estar trocando farpa aqui. Mas o Adriano se preparando, né? Porque a gente tem que treinar para poder ter a habilitação, né? Como foi um CFC, né? E chegou um dia que o Adriano deu uma Bugou, cara. Deu tela azul nele. A Marcela com aquela cara de que ia matar ele. Eu olhei pra ele, empurrei e falei assim, bora que você é dono da... toda, né? O DPT. Aí, quem manda nesse lugar? Como foi uma coisa assim, né? Aí pegou e foi, só me virou. E eu participei de todo esse desenvolvimento. Cada um de vocês tem uma habilidade diferente da outra. Mas no treinamento é preciso desenvolver para poder estar apto, autorizado a fazer. E eu acompanhei de perto esse esforço e o resultado de tudo isso. E, assim, vocês têm o olho brilhando. É isso, né, legal, gente? É sobre legal. isso. Obrigada, Flá. Má, faça as suas considerações finais. Antes das considerações finais, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Boa. Então, primeiro, agradecer a Mastermind Treinamentos, que é o nosso patrocinador master. A Flávia trouxe até o manual, nem usamos o manual, né? Não, mas isso aqui anda comigo. A EngeForce Performance, a Ideal Ouro e Câmbio e a TS Pneus também, que sempre tem presente. Aliás,
Depois a gente pega um... Tem o voucher ainda pra gente voucher, dar? Mas... Tem, né? Traz Pensando pra num gente dar pra pneu. Flávia. a Flávia Temos já ganhou. também o Matheus Altarujo Godoy, que é consultor de proteção financeira, um parceiraço nosso, Matheus. E a Carol Mattioli, que sempre adoça os nossos episódios, inclusive... Aliás, nós temos também um mimo Vitor, aqui, você né? faz? Eu só vou favor, acreditar nós se eu temos comer. Nós temos aqui também, né? Um mimo Opa! da Carol Traz Mattioli. os 3, por favor. Pode trazer as 3, isso. Ah, tá de mão Olha, aberta. gente. É. Ah, depois desse Viu? feedback, você quer... Ela que me adoce. Não é? Então, Flá, um Obrigada. presente da Carol pra Ai, você. obrigada. E Obrigada claro mesmo. que eu ia dar pra Marina e Ai, pro gente, Luigi. isso aqui, ó, vou Criança falar uma coisa. gosta de doce. Ninguém me pediu. Uma pessoa de sucesso fazer mais do que combinar. É isso, tá vendo? E também, Flávia, aqui nós temos mais... Esse é pro Gui. Esse é pro Gui? Esse é É pro pro Gui? Gui. Então tá, Vamos mandar pro meu amigo. Então. É do meu amigo? Acho que é. A TS Pneus, ela também é. A TS Pneus, ela é patrocinadora aqui. E ela faz mais do que o combinado. Então, o meu amigo Guilherme está ganhando uma higienização de ar-condicionado, Puxa um vida. alinhamento 3D. E aí ele escolhe o carro que ele quiser, Ah, tá? não é nele, é no Não, carro. não. Tá. É no carro. A higienização pode ser nele. Um balanceamento computadorizado. E lá na TS Pneus, eles têm a maior variedade de pneus aqui do interior de São Paulo. Então, pode ir lá, porque lá o atendimento é garantido, Flávia. Então, leva para o meu amigo Guilherme. Olha, e a gente falou muito de valores. Eu não sabia de nada disso, que eram patrocinadores, apoiadores. Eu conheço os meninos da TS Pneus desde O Arthur. criança, tá? Meu amigo. Simone. E digo o seguinte, nós falamos o tempo todo sobre valores, tá? E, Tuquinha, não importa se eu era a primeira da classe ou não. Nós chegamos junto, cara. Sabe por quê? Nós temos os mesmos valores. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, eu tô muito contente aqui. Obrigada, viu? Muito Vou vazar bom. no meu carro, Muito não vou bom. dar no gueto. E você percebe que as pessoas que têm os mesmos valores, elas se conectam, né? Sim, com Exatamente. certeza. Como Com diria certeza. o meu avô, boi preto anda com boi preto, né? Boa. Vai ser cancelado. Certeza. Mas quem me conhece sabe o que é. Mas Ai, tudo eu bem. precisava só fazer É uma do boi ressalva. bandido, é que o boi Não. bandido, lembra? da Não, novela? é passarinho que anda com morcego, corta ponta cabeça, eu acho que fica um pouco melhor, tá, gente? Mas eu gostaria de esclarecer também. Esclarecer que nós falamos de gestão, na intenção nenhuma de fazer propaganda do meu escritório, tá? É porque Sim. eu precisei falar do Flávia Rossi, porque ele é uma questão objetiva, é algo concreto para mostrar para vocês que a questão de estrutura, de gestão, ela existe, tá certo? Por questões éticas, a intenção nenhuma de venda Sim, com do certeza. produto, do serviço, Sim. tá? Inclusive, eu Do estou escritório aqui... Flávia Rossi. Exatamente. Inclusive, eu estou aqui como gestora. Eu sou Do escritório Flávia Rossi. Do escritório e gestora de escritório de advocacia, que é a minha nova paixão, né? Que é passar essa semente do bem para frente. Que fique muito claro, pessoalzinho que está querendo me processar. Tô brincando. Era mais que os Mas é para Muito bom, inspirar as muito bom. pessoas É a isso. poderem conseguir chegar onde você chegou, né, Flávia? Parabéns, Flávia, pelo trabalho. Eu que Pessoal, agradeço. então nós vamos encerrar o nosso podcast e a dica que fica para vocês é: se você quer mudar de nível, se você quer crescer, tenha como sua primeira base os valores. São eles que ditarão tudo o que vai acontecer na sua vida. Então, sejam muito prósperos também e continuem acompanhando a gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Não fala advogado, porque eu falei muito na faculdade, tiravam muito sarro de mim. Advogado? Só pode falou falar. advogado? Uma quase, saiu uma. Mas eu também falo, Mas tá? é advogado? Não é tem. advogado. Não, mas não é Mas legal. eu falo, a primeira pergunta que eu fiz na faculdade foi: e se o advogado fizer isso? Todo Mas- mundo. Já levou. Podcast, você tem que colocar algumas coisas polêmicas. Ah, eu também.
Não, Coloca lá, porque eu tô aqui com a advogada. Aí o pessoal, não é advogado, sou ignorante, não sei o quê. Aí o outro vem e protege você. E aí vira um inferno, aí vira bombo o negócio. Vem professor Pasquale. Que máxima! Que medo. As minhas... Não, eu vou falar, se tem uma coisa que eles são bons aqui, é de fazer meme. Se você vê as fotos minhas... Deixa eu fazer meu videozinho. Não adianta fazer, porque você pode... Acho que tá lindo, tá bem engraçado. Deu 12 minutos. 1 minuto e 7, vá dormir. Podcast, tô gravando esse podcast aqui pra falar. Pra falar que a gente tá no podcast. Eu falei, nossa, baixou a entidade aqui na hora.